Continuamos a todo vapor pensando nessa série que tanto tem falado ao meu coração e deve estar falando ao seu coração também. Uma série que o pastor Jonathan preparou, que fala muito ao nosso coração, principalmente para a nossa família foi muito especial, né? No preparo, no investimento de tempo, porque esse ano foi um ano difícil. E muita coisa aconteceu, e essas horas que a gente tem o salmo presente, que é o nosso clamor a Deus, o nosso, às vezes, desespero, buscando a Deus e clamando: Senhor, Maranata, né? Maranata, vem Senhor Jesus, porque é tanta coisa ruim e difíceis que acontece que a gente fica nessa batalha. E hoje nós vamos estudar o Salmo 22. Só que eu vou fazer uma coisa diferente hoje. A gente vai caminhar pensando em algumas coisas, não vamos seguir a estrutura de 1 a 22 corretinha do Salmo, mas eu queria pensar com vocês algumas coisas nesse Salmo que ajuda a gente a viver na esperança. Em meio a situações difíceis, há esperança. Em meio às lutas, há esperança. E esse salmo, ele é conhecido como o Salmo da Cruz. É um salmo messiânico onde Davi, ele expressa palavras que não necessariamente eram momentos que eles estavam vivendo. Ele estava falando, ele estava profetizando sobre o sofrimento do Messias. Alguns pensam que ele sentiu isso, não necessariamente, existe uma discussão em cima disso, mas não necessariamente era um momento que Davi estava vivendo. E sim que Davi, ele profetiza, né? Ele fala sobre a humilhação e a exaltação do Messias. E o nosso tema para hoje é da humilhação à exaltação para a adoração. Nós não podemos nunca esquecer algo que é muito importante quando a gente olha para um salmo como esse, que a humilhação e a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi por nós, mas nós não somos o fim. O fim é Ele mesmo, é a adoração. Foi por nós para que mais adoradores o adorem. É algo que talvez na mente humana alguns ficam pensando: mas ele morreu para a glória dele mesmo? Sim. É que isso não cabe na mente de Deus. Deus é Deus é o Todo-Poderoso, é o Soberano. Ele é o Criador. Então esse conceito que a gente pensa não está na mente de Deus, porque nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Criador, do eu sou, como a gente viu a semana passada, né? Quando Moisés pergunta, e o que eu falo? Fala que o eu sou te mandou e acabou. Fim, é o fim da conversa, né? Acabou, não tem mais muito o que conversar. E nessa perspectiva, a gente tem que olhar para um salmo como esse, e eu convoco vocês para lerem essa semana várias vezes o salmo e conectar com coisas que nós vamos conversar hoje. A gente não pode perder a perspectiva que foi um amor sobrenatural que se deu por nós, mas porque Ele tinha um amor e um desejo gigantesco de mais adoradores. O desejo de que mais pessoas o adorem. E não tente entender da perspectiva, então ele era egocêntrico, ele pensava nele. Não existe isso, porque nós estamos falando do eu sou, do começo, meio e fim, né? Daquele que não tem fim na realidade, né? Aquele que nunca começou, nunca terminou, nunca vai terminar, e que está sempre presente conosco. Então algo que está fora da nossa dimensão, do nosso pensar. Então a gente não pode caminhar por essa linha. Mas o que a gente pode pensar e refletir é que tem um amor profundo
para conosco. Ele quer a nossa adoração. Ele quer que o homem o adore. Lembra, se ele é o eu sou, o começo não, na realidade não tem começo, né? Se ele é aquele que criou tudo, ele poderia não querer a nossa adoração. Mas isso não cabe, porque Deus quer ser adorado. Deus quer ser reconhecido como Senhor da sua vida, como Salvador. E esse salmo, quando Davi relata esse salmo profético, ele está relatando o plano divino de restauração da humanidade, para que mais pessoas o adorem. Ele relata o que Jesus Cristo, sendo Deus, fará por nós. E algumas coisas nesse salmo que eu acho que é muito legal para a gente conversar, pensar, é que logo no início, na realidade são duas partes esse salmo, né? Só para que vocês visualizem dentro do salmo, que eu não vou ficar muito preso dentro do salmo, mas para que vocês visualizem. O versículo 1 a 21, ele trabalha a humilhação de Cristo. Os versículos 22 a 31, a exaltação de Cristo, nesse salmo profético de Davi. E muito interessante porque o salmo 23, 24 e 22 estão totalmente conectados. Se vocês começarem a perceber a sequência da série, a gente não pregou 24, mas o pastor João pregou 23 semana passada, eu estou pregando 22 hoje, e o 24 não vamos pregar nessa série. Mas eles estão conectados. Eles estão conectados porque ele fala e exalta a pessoa do Senhor Jesus. E dentro desse primeiro bloco, de 1 a 21, a gente vê nesse processo de humilhação, a gente precisa entender algumas coisas que fundamentam essa ideia da humilhação. Ele abriu mão da sua própria glória. O Deus, o eu sou, ele abre mão da sua glória para viver como um de nós. O Todo-Poderoso, ele desce até nós, por nós. Isso é ato de humilhação. Que um Deus se tornar homem é um ato de humilhação. Esse ato revela um amor sobrenatural que só ele mesmo pode ter. Porque na realidade o homem ele não consegue navegar nisso, porque a tendência dele é querer ser Deus, é querer ter controle. Deus abre mão da sua glória, não deixa de ser Deus, isso é importante, ele não deixa de ser Deus, ele abre mão da sua glória por você. Você já parou para pensar a dimensão disso? Como eu falei, hoje é um pouco diferente, é mais um bate-papo. Vocês já pararam para pensar na dimensão de que o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, ele abre mão de toda a sua glória para se tornar como um de nós? E é tão belo esse processo que nós chegaremos na eternidade e o veremos como um de nós. Veremos Jesus como um de nós, como corpo. Veremos suas marcas. Ele se tornou um de nós por você. Isso é muito forte. Não sei se vocês... Quando eu estava estudando esse texto, eu olho e falo... Ele pensou em mim, pensou em você. Por quê? Porque você e eu, ele quer que o adore. Estão acompanhando o raciocínio? Ele quer mais adoração. É um desejo de adoração. O ato da cruz, como é reconhecido esse salmo, o salmo da cruz, ele é um ato de adoração através da restauração para que nós o adoremos. O adoremos. O Rei da Glória, ele desce da sua glória por você. Se você olhar no versículo 6 e 7, ele faz uma declaração disso.
que se tornou, ele foi desprezado pelos homens. O Rei da Glória foi desprezado pelos homens. E foi uma humilhação que não foi qualquer humilhação. Foi uma humilhação terrível. Nós pregamos aqui na época da Páscoa, o ano passado, sobre a Páscoa, o caminho da cruz. Nós vemos o quanto humilhante foi esse ato. Segunda coisa que esse salmo nos ajuda a pensar, que eu já falei um pouquinho, ele abre mão da sua glória, mas ele não abre mão da sua glória por qualquer... Ele abre mão da sua glória para se fazer um de nós. Se tornou um de nós para que fosse semelhante a nós, para que pagasse o preço por nós. Somente um Deus puro e santo, se tornando um de nós, poderia pagar o nosso preço, que nós já estávamos condenados. Isso é o Evangelho. O Evangelho é que quando você nasce, você já está condenado. E pela graça de Deus, Ele dá uma oportunidade de você reconhecer Ele como Senhor e Salvador, e você deixa de estar condenado. Você não precisa viver uma vida boa, mesmo que aquele que é regenerado produz frutos bons, mas você não precisa para ser salvo. Mas aquele que é salvo quer fazer o bem, quer produzir frutos bons, não fica acomodado. Por isso que confesso que às vezes eu olho para algumas pessoas que se declaram salvos e famosos, e você não vê frutos. E aí você fala, será que existe? Não cabe a nós duvidarmos da salvação. Cabe a nós fazermos uma avaliação de frutos que as Escrituras dizem, que o crente, ele produz frutos. Terceiro aspecto, que eu acho que é muito forte nesse texto, e o texto da cruz, é que ele sofreu sem merecer. Nada daquele sofrimento que ele teve na cruz do Calvário e no caminho da cruz, ele merecia. Quem merecia? Eu. Exatamente. Você, eu. Nós merecíamos aquele sofrimento, mas ele não merecia nada e mesmo assim se fez por nós. Maior amor não há, né? Existe um amor tão grande como esse, de não merecendo sofrer por pessoas que todo dia pisam na bola com ele, que na primeira dificuldade é já atacando ele, dizendo, o Senhor me abandonou. E ele sofreu por você e por mim, não merecendo. E sofreu a dor física. Nós costumamos olhar para esse momento da cruz na perspectiva da dor física. Eu creio que a dor física foi pesada, porque ele era um de nós, sentiu o que nós sentimos, passou pelas lutas que nós passamos, então ele sentiu muita dor física. Mas ele não só teve a dor física, Davi nos relata que ele também teve a dor. Ele começa o salmo declarando que eu creio que é a maior dor de todas. Meu Deus, por quê? Me abandonaste. É a separação do Pai. Aí você pergunta, mas Eduardo, como que Deus Filho e Deus Pai se separaram? Isso é uma grande discussão, algo muito difícil de nós entendermos. Eles não se separaram, ele não deixou de ser Deus, porém houve uma separação, porque Deus Pai não poderia receber seu pecado, porque ele é santo. O Deus Filho recebeu. Vocês estão entendendo? Não dá para entender, é isso mesmo. É assim que funciona.
Ele não deixou de ser Deus, porque só o Deus poderia receber o seu pecado e o meu. Mas o Deus Pai não recebeu esse pecado. O Deus Pai é puro, santo. Jesus, que é Deus, pagou o preço da ira do Deus Pai contra a humanidade por causa do pecado. Meus irmãos, eu não sei te explicar como isso funciona. Se você achar um teólogo, fique à vontade, pode ir à frente. Como funciona isso aí? O que eu sei é que eu não consigo imaginar a dor de Jesus, somada a uma pequena parte que é a dor física nesse caso, que foi dura, hein? Dor física foi pesada. Sofreu sem merecer fisicamente, sofreu sem merecer na separação do seu Pai. Clamou e não foi ouvido. Ele clamou ao Pai e o Pai não respondeu. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar tamanha dor? Naquele momento da cruz. Aquele momento da cruz foi muito pesado. Seus ossos foram moídos. Seu relacionamento com o Pai, como a gente não consegue explicar muito, porque é muito complexo. Eu confesso que eu não consigo explicar como houve essa separação na perspectiva humana. Porém, todavia, Ele não deixou de ser Deus, porque senão Ele não teria pago os nossos pecados. Somente o Deus Todo-Poderoso poderia fazer isso. E eu imagino Ele clamando. Meus irmãos, olha a perspectiva. Ele vivia em constante comunhão com o Pai na eternidade. Ele, o Espírito e o Pai, como o Jonathan chamou numa das pregações, era uma dança. Dança, você lembra o termo? Era uma dança maravilhosa no sentido de relacionamento. A coisa fluía, funcionava. E ele tinha esse relacionamento constante com o Pai. De repente, o Pai não responde mais. E o mais incrível disso é que ele fez de livre, espontânea vontade. Como assim? O Pai não o obrigou? Não. Ele fez de livre, espontânea vontade. Porque Ele fez por você e por mim. Mas para a glória dele. E por fim Ele morreu. Qual ato de humilhação maior que um Deus morrer? E meus irmãos, é tão interessante essa cena da morte de Jesus e como foi relatada por Davi e como a gente vê os relatos nos evangelhos, que a morte de Jesus foi o ato de maior humilhação da história da humanidade. O Deus Todo-Poderoso morreu, perdeu por você e por mim. Porém, foi o maior ato de humilhação, mas foi o maior ato de poder, de transformação. Por causa deste ato de humilhação, hoje estamos aqui e daqui a pouco partilharemos juntos da ceia. Por causa desse ato de humilhação. O maior ato de humilhação, maior poder revelado na história. Não existe maior poder do que a transformação do seu coração e do meu pecador. A ira de Deus estava sobre nós. E a ira de Deus, você não quer estar debaixo da ira de Deus. Lembra, nós estamos falando do eu sou.
E a ira de Deus foi paga por você e por mim, de livre e espontânea vontade. Por amor. E é isso que o salmista constrói nesses 30 versículos. Ele constrói essa dor, esse ato de humilhação, que confesso que eu não sei se você, como eu, quando li esse texto algumas madrugadas, que eu levanto às 5 para... A maioria das vezes, às vezes eu fico na cama, confesso, mas a maioria das vezes eu levanto às 5. Quando eu li, eu confesso que eu falei, gente, que ato de amor. É algo que me leva a um patamar de submissão, de adoração, de contrimento, de conflitos, como eu tenho vivido, para um ato tão poderoso, como eu tenho respondido a isso. Eu não sei se vocês pensam isso. Como eu tenho respondido a esse ato de misericórdia, de amor, de poder, que transformou esse coração pecador, que não tinha solução. Eu estava condenado. Você estava condenado. Mas por causa desse ato de amor do próprio Deus, livremente, falar, eu morro por eles. Eu dou minha vida por eles. Ninguém consegue pagar. Eu consigo. E eu vou pagar. Maior amor não há. E confesso que quando você olha para essa história, e daqui a pouco você levanta, vai tomar um café e vê o seu relacionamento com o seu cônjuge, e como você responde a coisas tão pequenas, a falta da perspectiva, que a gente tem batido bastante nos Salmos, da gratidão, a dificuldade que nós temos de colocar os óculos da gratidão. Porque o mais comum é a gente ficar olhando só o que está dando errado. E os óculos da gratidão é uma dificuldade, por causa desse coração nosso. De nós olharmos para tudo que está acontecendo e ver o quanto Deus está provendo. Vocês já notaram que o ato de acordar é graça? Se não acordar morto, né? Acordar morto não existe, mas já é graça. É mais um dia de vida para você. O ato de você levantar e não estar congelando porque tem um ar quente rodando, é graça, é bondade, isso é gratidão. Não os problemas estão rodando, mas a gente perde essa perspectiva. Eu tenho ar quente no meio da neve. O ato de você tomar o banho, liga, tem um chuveiro quente. Quem toma banho de manhã com chuveiro gelado, quando eu vou para o campo missionário, e às vezes muitos lugares não tem. Você sabe o quanto você é grato por aquele chuveiro quente. Porque à noite cai a temperatura e seu corpo está frio, e aí você tem que entrar embaixo do chuveiro gelado. Quando é 6, quando é meio-dia, eu pulo embaixo do chuveiro gelado sem problema nenhum, porque é quente. Mas de manhãzinha é difícil. A gente perde a perspectiva de ser grato. Esse salmo, ele deveria nos levar. Se ele não te leva, talvez você não está lendo o salmo. Você não está processando, talvez. Ele nos leva a um ponto de gratidão por tudo que Deus tem feito, mesmo que são pequenas coisas, na nossa perspectiva, em meio às dificuldades. Porque ele mostra o quanto Jesus sofreu
e foi injustiçado, porque lembra, ele sofreu uma dor que não era dele. O quanto ele foi injustiçado e não abriu a boca. Olhando lá para os evangelhos, quando a gente vê, eu não sei se vocês notam, eu acho isso muito fantástico. Jesus não rebate agressões. As 2 vezes que ele abre a boca é quando o Pai é questionado. Se tu és o Filho de Deus, sim, eu sou. Aí eu sou o Filho de Deus. Não tenha dúvida disso, só que ele diz, tu dizes, mas dizendo nesse sentido, eu sou o Filho de Deus. Quando o Pai é questionado, ele questiona, mas o tempo inteiro ele está sendo trucidado, como o texto relata de Salmos. Ele está sendo moído, está sendo humilhado. Ele diz assim, no versículo 6, se eu não me engano, 6, mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. O salmista relata dessa forma o que o povo fez para com o Messias. É isso que o salmista está relatando. A morte revela o maior ato de humilhação da história, mas ao mesmo tempo o maior poder revelado na história. Pela morte de Cristo, o seu coração foi transformado. Pela morte de Cristo, o seu coração foi transformado. Esse é o maior poder que ninguém podia fazer. Na segunda parte dos Salmos, do Salmo 22, a gente vê o salmista mudando do aspecto de humilhação para exaltação, mostrando que ele é Deus. Ele nos relata que o Messias, Cristo, não ficou morto. Por quê? Porque ele é Deus. Não ficou morto. Ele venceu a morte. Meus irmãos, o vencer a morte na perspectiva nossa, terrena, é algo muito interessante. O que todo mundo teme na vida, pode não ter medo, mas se algum temor, uma tensão gera, é a morte. A morte é uma tensão porque a gente não sabe como isso vai acontecer direito, né? Não tem muita informação. A gente sabe que a gente vai estar na eternidade com Cristo, mas o ato da morte incomoda. Se eu perguntar aqui quem quer morrer hoje, ninguém vai levantar a mão, porque o homem foi criado para a vida. A morte veio por causa do nosso pecado. O homem foi criado para a vida. Então nós lutamos pela vida. Vencer a morte representa o ato de Jesus na cruz do Calvário, que está representado aqui no Salmo 22. De vencer a morte representa esperança. Meus irmãos, eu não sei como é esse ato da morte. Confesso que eu não sei. Eu tenho um relato que me traz, 2 relatos, um bíblico e uma história, que me traz uma ideia do que seria isso. Estevão, enquanto era apedrejado, as pessoas ficavam irritadas porque viam o rosto dele sorrindo. Parecia que ele estava vivendo um momento especial. Será? O texto não fala com clareza. A única coisa que ele fala é que ele viveu, ele estava sorrindo e as pessoas ficavam irritadas com isso. Sabe por quê? Meus irmãos, a morte não é o fim. Um não cristão irritado com você, vou te matar, não significa nada. Ele não vence, porque nós temos esperança na morte.
E por causa da morte de Jesus Cristo, essa esperança se fez a nós. Porque a morte foi vencida. A segunda história é da minha avó, mãe do meu pai. Ela vegetou 4 anos. 4 anos. A gente não sabe direito o que aconteceu, ela vegetou 4 anos. Era triste. Ela andava, parecia alguém sem nenhuma reação. Passava do lado da gente, não estava acontecendo nada. Era muito triste para a família. Meu avô conta, foi um presente de Deus para ele. Mas meu avô conta que nos últimos minutos da minha avó, quando ele percebeu que estava acabando a respiração, ela levantou, olhou para frente. Ele não via nada, mas ela sorriu. E ele viu a minha avó, não aquela que vegetou 4 anos. Ele viu o rosto da minha avó. Ele ficou assim assustado. Sabe por que essa esperança? Que parece que eu estou te contando uma história de o que meu avô viu no rosto da minha avó, mas só ela via. Essa esperança se dá porque ele morreu, meus irmãos. Maior poder não há, porque ele morreu, mas ele não ficou morto, ele venceu a morte e traz essa esperança. Talvez no momento da morte Deus tira a nossa dor, nos leva para um momento de paz, pode ser, que parece que foi com a minha avó. A gente não tem parece que foi como Estevão. Mas o fato qual é? Seja que ele tire a dor ou não, o peso daquele momento ou não, a esperança está que estaremos com ele por toda a eternidade. Porque ele pagou o preço, ele venceu a morte e ressuscitou. E esse ato de vencer a morte é voltar para a sua glória. Eu sou o Rei. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu paguei esse preço por vocês, mas não fiquei morto. Eu voltei para a minha glória. Essa exaltação que leva à adoração. Meus irmãos, a humilhação de Cristo na cruz do Calvário, a exaltação que nós vemos nas Escrituras, que leva a Jesus Cristo, ela tem que produzir em nós adoração. E é por isso que essa igreja existe. Meus irmãos, confesso que hoje, 3 horas da tarde, tudo que eu queria era estar em todos os sofás da minha casa, menos aqui. Cansado, destruído. Mas não tem outro lugar melhor para estar do que adorando o nosso Deus. Não aqui, adorando o nosso Deus. Pode ser em outra igreja. Por isso que você nunca vai ouvir desses pastores que você tem que ficar aqui. Você tem que adorar a Deus. Nosso papel é caminhar vocês mais perto de Cristo. Ah, pastor, mas eu queria ter amizade contigo. Isso é secundário. Vamos ter amizade, vamos jantar junto, vamos se divertir, sem dúvida. Mas o meu maior objetivo como pastor dessa igreja é ajudar você na caminhada para chegar mais perto de Cristo. Olhando para o que Ele fez por você. Olhando o que Ele fez por você. Vencendo a morte. Essa é a nossa caminhada, esse o púlpito, as mensagens, o que cantamos, é isso que nós queremos expressar. Nós queremos te ajudar nessa caminhada para que quando você clame a Deus, você clame a Deus com o coração no lugar certo. E não achando que você vai mandar em Deus. Porque daí você perde a perspectiva do eu sou. Segundo aspecto da exaltação. Em nada foi perdido
da sua glória. Não é porque ele morreu, que ele absorveu nossos pecados, sua glória diminui. Depois disso ele vai diminuir. Então ele usou muita força aqui, então agora ele perdeu. Não, em nada. Nada foi perdido. Por quê? Porque nunca foi perdido. Nunca. Ele abriu mão da sua glória, mas ele não perde a sua glória. Entendam isso. Ele abre mão da sua glória, mas ele não deixa de ser Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Por isso que não tem como... ele usou muito esforço, né? Que nem a gente vê em filme de super-herói, né? Ele usou e agora ele está fraco. Não, ele continua todo poderoso. Essa história não é a história da Marvel, não é a história da DC. É a história do Deus Todo-Poderoso. Aquele que abriu mão da sua glória e nunca perdeu ela. Nunca. Abre mão. Como isso funciona? O pastor Jonas explica para vocês no próximo Café e Bíblia, semana que vem. Estou brincando. Semana que vem tem Café e Bíblia. Não esqueçam. Que é uma grande oportunidade para a gente aprofundar nesses temas difíceis que a Escritura nos dá. Não perdeu nada da sua glória. Nada. Porque ele nunca deixou de ter. Foi exaltado por total merecimento. Lembra, ele pagou um preço que não era dele, que não merecia, mas a exaltação é total merecimento, porque ele é Deus. E venceu a morte. O ato de vencer a morte nos garante esperança, nos garante a possibilidade de o dia que vier a acontecer, que você passar dessa para uma melhor, como diz o ditado, você vai estar na presença do Eu Sou. E o Eu Sou vai mostrar as marcas que ele pagou por você. Tem uma música que diz uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. No céu, as únicas marcas que existirão será do meu Senhor Jesus. Meus irmãos, as únicas marcas será do meu Senhor Jesus. As lutas que vocês passam, as lutas que nós passamos, os sofrimentos, lá você não vai nem ver, porque a glória de Deus vai ser tão grande que você não vai nem ter isso em mente, porque as únicas marcas serão a do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, maior amor não há. Quando o salmista chama esse salmo do Salmo da Cruz, o que ele está dizendo? Ele está profetizando o que o Messias passaria por você e por mim. Acho que a grande aplicação que nós precisamos pensar sobre isso é como você tem adorado esse Deus. Acho que essa é uma boa reflexão. E ela é pessoal. Não entenda que eu vou te falar se você está adorando certo ou errado. Isso não é papel do pastor. Mesmo que tem hora que a gente confronta. Isso é você, pessoal. Como você tem adorado esse Deus? Porque da humilhação para a exaltação do Senhor Jesus, ela tem que produzir adoração. Como você tem vivido? E o versículo 1 começa com o clamor de Davi e termina revelando a soberania do Deus Todo-Poderoso, no versículo 31. Meus irmãos, não é apenas um ato
histórico. O que nós vemos essa noite. Esse é o fundamento da nossa fé. Ou você crê, ou você não crê. E para mim, esse relato do salmista, da cruz do Calvário, revela, esclarece a existência do inferno, o distanciamento de Deus. Quando você, lendo um texto desse, resolve rejeitar o Deus Todo-Poderoso, o eu sou, faz todo sentido o inferno, o distanciamento de Deus. Porque você está dizendo, eu não quero estar em Deus, eu não quero ter esse relacionamento com Deus. Esse ato, essa história, na minha perspectiva, quando negada, não tem outro caminho senão o distanciamento eterno de Deus. O inferno é o distanciamento eterno de Deus. Você vai clamar e Ele não vai ouvir. Você vai sofrer e clamar por Ele, Ele não vai ouvir. Porém, enquanto aqui você viver, quando você clama, Ele ouve. Quando você clamar, aqueles momentos de dor, que você levanta a voz e fala, Senhor, por quê? De novo? Por quê? Por quê? Ele está te ouvindo. Mas vai chegar o dia que Ele não te ouvirá. Por isso, da humilhação para a exaltação, só produz adoração. Se você não tem feito isso, a adoração ao Deus Todo-Poderoso, se a adoração não faz parte da sua vida, talvez seu futuro vai ser longe do Deus Todo-Poderoso. Eu clamo a você, faça reflexões profundas na sua vida. E como salmista, nesse clamor, busque a adoração. Busque viver uma vida que reflita a adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, queremos te adorar nessa noite. Queremos levantar seu nome, Senhor. E simplesmente chegar a Ti, humilde, fraco, que quando olhamos para essa caminhada que o salmista nos relatou, olhamos para esse fato de uma adoração, de uma humilhação gigantesca, do maior ato já visto na terra de sofrimento, o maior ato de injustiça, o maior ato de dor, mas também o maior ato de poder já visto na face da terra. A transformação de um coração pecador para um coração salvo, limpo, pelo sangue da cruz do Calvário. Obrigado porque a cruz não segurou. Hoje podemos celebrar a sua vitória através da ressurreição. O Senhor venceu a morte, nos trazendo paz, nos trazendo tranquilidade. Que esse ato de humilhação, conduzido à exaltação, possa provocar em nós tão somente a adoração. Oramos isso em nome de Jesus.